Hello everyone, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e confira comigo o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Hoje nós teremos a nossa aula de revisão, então prestem bastante atenção, vamos revisar o conteúdo e vamos lá, let's get started. Então, nós vamos iniciar a nossa revisão falando aí de algumas estratégias de leitura. Que estratégias? Para que serve? Bem, estratégias, como o próprio nome diz, são formas, que a gente lança a mão para chegar a um objetivo. Quando nós falamos de estratégia de leitura, são aquelas formas que a gente utiliza para chegar à compreensão do texto de uma forma mais rápida. Essas estratégias não são muito úteis, por exemplo, quando nós temos tempo para fazer a leitura, ou então estamos fazendo uma leitura na língua portuguesa, por exemplo. Mas quando nós estamos falando de uma leitura na língua inglesa, como é o caso, ou então estamos com tempo muito apertado para compreender o texto, a gente pode lançar a mão aí de algumas estratégias para chegar mais rápido, à compreensão desses textos. Uma dessas estratégias são identificar as typographic marks, que são as marcas tipográficas. Então, todo texto ele vai trazer algumas informações, como números, como símbolos. E se a gente prestar atenção nesses pontos, a depender do tipo de pergunta que se exige em relação a esse texto, a gente consegue identificar a resposta somente passando os olhos e vendo ali essas informações caracterizadas pelas marcas tipográficas. Por exemplo, um gráfico, alguma coisa desse tipo. Vamos ver a definição de marcas tipográficas? Olha só. Então, typographic marks, marcas tipográficas, conforme nós estamos vendo aí, são as marcas, também chamadas de pistas ou chaves tipográficas, são recursos visuais e usados nos textos para chamar a atenção do leitor. Elas podem ou não transmitir informações representadas por palavras. Reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura. Então, a depender do meu tipo de texto e também da minha pergunta, eu consigo, então, só utilizando as marcas tipográficas, eventualmente achar aquela informação que eu busco. Então, quais são esses elementos que nós temos no texto? Olha só. Então, typographic marks, marcas tipográficas, ou seja, aquelas marcas que estão presentes ali no texto. Primeiro, hoje em dia, especialmente nas avaliações externas, por exemplo, é comum essa junção de texto e imagem. Então, a imagem nunca é à toa, Quando você tem uma imagem dentro de uma questão, aquela imagem faz parte desse texto. Se não fizer conexão nenhuma com o texto, então estamos diante aí de um erro bem grave e normalmente isso não acontece. Então, as imagens presentes no texto, elas dizem muito sobre aquele texto, Ajuda, às vezes, a compreender com muito mais facilidade. Então, elementos que estão presentes no texto, como imagens, como numerais, nós encontramos então com alguma facilidade numerais, o número, data, data é um número, você passou os olhos, tu viu ali. Aí tu vai lá na pergunta, tá falando algo sobre a data? Bem, tu já vai ali próximo àquela data, provavelmente vai estar ali a resposta. Aí, título, subtítulo, rodapé. O título, então, ele é considerado uma marca tipográfica, porque ele vem isolado do texto e tudo mais, e como a gente já sabe, o título ele tem a responsabilidade de resumir tudo aquilo que tem dentro do texto. Se for um título que não traz nada a ver com o texto, que não tem relação nenhuma com o texto, então estamos também diante de um erro aí de escrita. O título tem que falar sobre o texto, ele tem que resumir de forma, em pouquíssimas palavras, do que trata o texto, certo? Então ele é importante nesse processo. Subtítulo também, se tiver, não é uma obrigação, mas se tiver, ele também é uma marca tipográfica, ele também vai colaborar aí nesse processo de compreensão do texto. E rodapé, notas de rodapé, também são informações que nem sempre estão presentes, mas, se tiverem, elas desempenham um papel muito importante para a compreensão. Aí, gráfico. Gráfico também, os textos normalmente trazem gráficos, é possível essa junção e é comum, inclusive. Então, analisou o gráfico ali, você já tem uma noção do que tem ali, do que trata o texto, normalmente ele traz uma informação extra para o texto, ele ajuda nesse processo de compreensão, assim como a imagem. Tabelas. Também, se o meu texto tiver tabelas, estamos diante aí de uma marca tipográfica, tá certo?
Então, todos esses elementos aqui, que estão comumente presentes nos textos, nos ajudam a alcançar o significado de uma forma mais rápida. Vamos continuar vendo agora sobre as marcas tipográficas, né? Paramos aqui em tabela, vamos ver. Marcas de pontuação. Aspas é muito importante, tá? Aspas ali é importante, pode ser uma citação, pode ser outros elementos muito importantes no texto. Vírgula, pontos, etc. Todos esses elementos podem ajudar, especialmente aí como as aspas ali, é sempre algo muito importante, tá? Outras marcas tipográficas também que nós encontramos no texto, que a gente chama e classifica eles como marcas especiais ou tipos especiais, que são negrito, sublinhado e itálico. Né? A presença de uma palavra em negrito indica algo importante ali. Sublinhado também, itálico, normalmente a gente trabalha a palavrinha em itálico, aquelas palavras que vêm de um outro idioma. Tá? Por exemplo, está lendo um texto em língua portuguesa, por exemplo. Aí vem uma palavra em língua inglesa, é possível que ele esteja em itálico. Não é a única situação. Nós não utilizamos o itálico somente para indicar que uma palavra é de um outro idioma. Não é só para isso que serve, né? Tem outras funções. Mas quando você se deparar com esses elementos especiais, preste atenção que essa informação ali é importante. Símbolos também, gente, olha só. Hashtag, arroba, porcentagem, cifra, todos esses elementos que estão presentes no texto, eles são importantes, né? Então, eles trazem ali uma carga que ajuda, né? Uma carga semântica ali que ajuda a compreender o texto, certo? Então, bastante atenção quando vocês estiverem lendo o texto para vocês analisarem, então, esses elementos, tá? Então, presta atenção no título, presta atenção naquelas informações, né, nas imagens, nos gráficos, tabelas, tudo isso são marcas tipográficas e prestando atenção nisso facilita bastante aí a compreensão do texto. Lembre-se que nós estamos falando aí de uma outra língua, né? Então, nós nem sempre conhecemos todas as palavras e às vezes a gente precisa fazer uma leitura rápida para responder uma pergunta, né? Porque o tempo ali é bastante curto para isso. Então, nesse caso, você usa, né, lançando mão aí dessas estratégias para chegar ao objetivo, né, que é aquela pergunta que normalmente está relacionada com a ideia central do título, né, a ideia central, aliás, do texto, certo? Continuando agora, a gente vai mostrar para vocês sobre as orações condicionais do tipo 2, aliás, as orações condicionais, né, mas essas condicionais, elas também fazem parte das orações subordinadas. Então, nós temos orações subordinadas causais. Olha só, quando eu falo, gente, de oração condicional, eu estou falando de uma relação entre orações. É a mesma que eu tenho aqui, olha só, orações subordinadas. Orações subordinadas é aquelas que uma oração está subordinada à outra. Basicamente é isso. E aí ela se classifica em várias formas, né, em várias classificações, e quem define isso normalmente é a preposição, tá? Olha só, as orações subordinadas causais. Então, é um elemento conectivo, oração, preposição, conjunção, que vai conectar essas duas orações e aí ela vai carregar, né, a carga semântica dependendo aí daquela conjunção, daquela preposição, daquele conectivo de modo geral. Então, as orações subordinadas causais. O que é uma oração subordinada? Oração subordinada é uma oração que se subordina a outra, é uma relação entre as orações, tá certo? Quando eu falo de orações, eu não estou falando de orações isoladas, eu estou falando de um período. Período é um conjunto de orações que são conectadas, que tratam do mesmo assunto, do mesmo tema. Então, essas orações conectadas por conjunções, né, preposições conectivos de modo geral, elas formam um período, tá? Então, quando eu falo em orações subordinadas, essa relação dentro de um período. Qual é a relação causal, então? Elas são introduzidas por essas preposições aqui, ó, por because, since, as. Tem outras preposições, tem outras conjunções, mas principalmente por essas daqui, tá? Então, orações subordinadas causais terão sempre essas conjunções e preposições desse tipo aqui, né? Eu trouxe 3 preposições, que é because, since, as. Na verdade, because aqui pode ser também uma conjunção, tá certo? Enfim, são conectivos de modo geral. Orações subordinadas causais são introduzidas, então, por esses elementos conectivos, because, since, as. Um exemplo. She was late because, uma oração. Ela estava atrasada. She was late. She was late é uma oração que tem sentido, que tem sujeito, tem predicado, tudo
né, o que é necessário para uma oração. Só que ela não está sozinha. Ela é um período ali composto. She was late. Olha só a nossa palavra aqui que está conectando, nosso conectivo. Because. She was late because she missed the bus. Ela estava atrasada porque ela perdeu o ônibus, tá? She was late because she missed the bus. Ela está atrasada porque ela perdeu o ônibus. Repare, então, que eu tenho essa relação entre essas duas orações e essa ligação entre as duas é causado ali, né? Fica dependendo, então, dessa conjunção, dessa preposição, sempre um elemento conectivo, tá? Olha só, duas orações com sentidos distintos, tá? Orações completas, que têm sujeito e predicado, mas que dentro de um determinado contexto elas estão conectadas para dar uma informação também de forma conjunta. She was late, ela estava atrasada, ponto, é uma oração. Aí eu tenho uma outra oração, she missed the bus, ela perdeu o ônibus, também uma oração completa, com sujeito, com predicado. Ambos com todos os elementos que caracterizam uma oração e com significados únicos, né, somente delas, mas que dentro desse contexto elas estão conectadas. Então, oração subordinada causal. Por que ela chegou, por que ela estava atrasada? Porque ela perdeu o ônibus. Então, repare nessa relação entre as duas orações. E aí a classificação causal. A causa dela estar atrasada foi ela perdeu o ônibus. Perceberam? Por que ela tem essa classificação? É uma causa. Se ela está atrasada é porque teve uma causa. E essa causa está explicitada aqui pela presença dessa oração. Ok? Repararam que a classificação dela depende da sua função em relação a outra oração? Pois bem, na sequência, nós vamos ver um outro tipo de oração. Olha só. Oração subordinada concessiva. Como o próprio nome já diz, ele indica uma concessão, não mais de causa, como nós vimos no exemplo anterior. Olha só. Introduzidas por although, even though, or though, nós temos esse exemplo aqui, ó. Although it was raining. Although it was raining. Olha só o complemento. Vou mostrar agora. Olha só. Embora estivesse chovendo, we went for a walk. Nós fomos dar uma caminhada. É concessiva, tá? Passa uma ideia de concessão. Então, quando eu me deparar com esses elementos conectivos, although, even though, or though, eu vou, então, estar diante de uma oração subordinada concessiva. Olha só. Embora, ainda que estivesse chovendo, although it was raining, embora estivesse chovendo, we went for a walk. Nós fomos dar uma volta, nós fomos dar uma caminhada. Então, nós temos aqui uma oração subordinada concessiva, tá certo? Embora estivesse chovendo, né, nós abrimos uma exceção e fomos caminhar. Repare que ele passa mesmo essa ideia. Então, essa classificação aqui depende desse contexto, dessa ideia que ela vai passar. Preste atenção nas palavras conectivas, tá? Então, although, even though, or though, são conectivos que indicam orações subordinadas concessivas, certo? Agora eu vou mostrar para vocês algumas orações subordinadas temporais. Vamos lá? Orações subordinadas temporais introduzidas por when, while, as soon as. Então essas conjunções, when, while, as soon as, eu vou utilizar para orações subordinadas temporais. Olha só o exemplo. She will, o exemplo então, aliás, we will start the meeting. We will start the meeting when he arrives. Nós começaremos, olha o will, né? Formador de futuro aqui. Nós começaremos, start é começar, o verbo começar. We will start the meeting when he arrives. Nós começaremos o encontro quando ele chegar, tá? Temporal, when, quando, tá? Então esse conectivo aqui indica a oração subordinada temporal, tá? Olha só, when. We will start the meeting when he arrives. Então, orações subordinadas, já tem essa relação, tá? Nós começaremos o encontro, né? Quando ele chegar. Então, nós estamos dependendo, o horário do início dessa oração, dessa ação aqui, vai depender do horário que ele chegar. Por isso, oração subordinada temporal. Começaremos a reunião quando ele chegar. Agora vamos ver orações subordinadas condicionais. Orações subordinadas condicionais
introduzidas por if or unless. Nós vimos então, né, o if é um velho conhecido nosso, né, uma palavrinha, né, uma preposição, uma conjunção, enfim, um conectivo que nós utilizamos para as orações subordinadas condicionais, tá certo? Então ele vai indicar uma condição. Lembra que nós já falamos sobre a classificação dessas orações estarem conectadas com o seu conectivo, né? O seu conectivo vai indicar que tipo de relação essas orações têm. Pois bem, nas orações subordinadas condicionais, uma condição, né, uma ação, está condicionada a uma outra. Se uma se concretizar, a outra se concretiza. Se não, não vai acontecer e por isso que ela tem essa classificação. Então, o que nós mais utilizamos é o if, né? Essa palavrinha ali que nós já conhecemos. Olha o exemplo. O exemplo, então, if you study, you pass the exam. Se você estudar, você passará no exame. Então, é uma velha conhecida nossa, if. Essa aqui está no presente, né? E aqui no futuro. Isso aqui é uma condicional do tipo 1. Nós já sabemos bem. If you study, se você estudar, you pass the exam. Se você estudar, você passará no exame. Essa oração aqui, nessa aqui, só se concretiza se essa primeira se concretizar, tá certo? Por isso que ela é condicional. Essa segunda aqui, ó, ela está condicionada ao acontecimento da primeira. Por isso que ela tem essa classificação. Oração subordinada condicional. Então, a realização dessa condicional só se dará se a primeira de fato acontecer. If you study, se você estudar, you will pass the exam. Você passará no exame. Então, o fato de passar no exame está condicionado ao fato de estudar bastante ou se estudar. Tá certo? Então, todas essas orações que desempenham relações entre elas, nós chamamos de orações subordinadas. E elas têm a sua classificação, se é oração subordinada condicional, concessiva, temporal. Ela depende, então, da qual palavrinha, né, que está conectando ali. Tá? Se ela estiver conectando com uma que indica tempo, vai ser temporal. Se for uma que indica condição, por exemplo, como if, vai ser condicional e assim por diante. Todas elas subordinadas. O que é uma oração subordinada, então? Oração subordinada são aquelas que a outra oração, né, o acontecimento, a relação com a outra se dá por subordinação. O que é a subordinação? Se essa não acontecer, essa outra não acontece. Tem essa relação de dependência entre elas. Uma é subordinada à outra. Aí, a depender da conjunção, da preposição, do conectivo que eu estou utilizando, ela vai trazer uma classificação. Se for um conectivo temporal, when, por exemplo, é uma oração subordinada temporal. Se for uma outra situação que eu esteja trazendo ali dentro daquele contexto, um conectivo que indica concessão, oração subordinada concessiva. E se ela indicar, por exemplo, if, ele vai indicar, então, uma oração subordinada condicional. O if é uma palavrinha, é um conectivo que eu utilizo para indicar a oração subordinada condicional, tá certo? A depender da conectivo, ela tem uma classificação, porque dentro daquele contexto é exatamente isso que ela vai trazer ali. E o fato de eu falar subordinada, essa relação de acontecimento entre elas, que uma está subordinada à outra, ok? E eu estou sempre falando de período composto. Eu não tenho uma oração subordinada de uma única oração. Não, não dá. Eu preciso de um período composto com mais de uma oração. E aí, a depender dessa relação, ela vai ter essa classificação condicional, concessiva, temporal, causal e assim por diante. Tá bom? Vamos ver agora no nosso quiz alguns desses exemplos. Olha só. Nós temos aqui, ó. Although she was tired, she continued working. É um período. Por que é um período, teacher? Porque eu tenho duas orações. Para ter um período, eu tenho que ter pelo menos duas orações, né? Um período composto. Pode ser um período simples? Pode, mas aí é uma oração só. Período composto, para que haja relação entre as orações, eu preciso de mais de uma oração dentro daquele período, senão não tem relação entre elas. Although she was tired, she continued working. Essa oração aqui, gente, esse conectivo, vamos chamar de conectivo, ele indica o quê? Qual dessas opções? Oração subordinada concessiva? Oração subordinada causal? Oração subordinada
condicional ou temporal? Qual dessas aqui? Vou mostrar a resposta. É uma concessiva. Oração subordinada concessiva, porque ela indica uma concessão. Olha, o although significa embora. Embora ela estivesse cansada, ela continuou trabalhando. Ela abriu uma exceção, uma concessão. Mesmo estando cansada, o que se espera é que ela descansasse, não espera que alguém cansado continue trabalhando, ela continuou trabalhando. Então ela abriu uma concessão, algo de certa forma inesperado. Ela foge um pouco do que é esperado daquele padrão. É uma oração subordinada concessiva. Outro exemplo. Vamos ver outro exemplo. If it rains, we will stay inside. Tenho certeza que essas vão acertar. Oração, olha só, tenho o if iniciando, é um conectivo. Eu estou falando conectivo, gente, para não precisar classificar toda vez se é uma conjunção, uma preposição, se é um advérbio, enfim. Eu vou utilizar a palavrinha conectivo, que é uma dessas classes gramaticais que servem para conectar orações dentro de um período, por exemplo, certo? Então, if it rains, we'll stay inside. Se chover, nós permaneceremos dentro de casa. Inside quer dizer dentro de. Qual é a classificação delas? Olha só, oração subordinada condicional, oração subordinada temporal, oração subordinada causal, oração subordinada concessiva. Aquele conectivo ele é uma conjunção, uma preposição, ou de fato um conectivo que eu utilizo para falar de condição, de tempo, de causa, de concessão, ele é uma conjunção de condição, tá? Então é um conectivo de condição. Essa, inclusive, pela presença do will, nós temos então uma oração subordinada, condicional, do tipo 2. Por que do tipo 2? Porque, aliás, do tipo 1. Do tipo 1, eu tenho o will, que é um indicativo de futuro. As orações subordinadas, condicionais do tipo 1, tem sempre essa estrutura. If, aí a primeira oração, que é a condicional, vai estar no presente, é o caso aqui, e a segunda oração do meu período vai estar no futuro. E o futuro fica facilmente identificável pela presença do verbo auxiliar formador de futuro, will, tá certo? Outro exemplo agora. When the bell rings, we will start the class. Então, quando o sino tocar, quando a sineta tocar, nós começaremos a aula. Esse conectivo lá no início, when, ele indica que tipo de oração subordinada? Concessiva, causal, condicional ou temporal? Qual delas? When é um conectivo que indica, olha só, tempo. Ela é temporal, tá certo? Então, esse conectivo, ele indica uma oração subordinada temporal, ok? When the bell rings, quando o sino tocar, a sineta tocar, enfim, nós começaremos a aula. Então, a presença desse when, repare que é questão de tempo. Quando vai começar a aula? Bom, só vai começar quando o sino, a sineta, quando o sinal tocar. Tá certo? Então, essa relação entre elas é de relação temporal. Uma ação só vai acontecer quando outra acontecer. Tá certo? E agora nós temos nosso último exemplo. Because it was late, we decided to leave. Então, because it was late, we decided to leave. Por causa de estar tarde, por causa de já ter passado a hora, estar adiantado da hora, nós decidimos partir. To leave é deixar, partir. Nesse caso aqui, partir. Essa oração, com esse conectivo because, ele indica o quê? Uma oração subordinada concessiva? Oração subordinada causal? Oração subordinada condicional? Oração subordinada temporal? Vamos ver qual é a resposta correta? Condicional. Então, oração subordinada condicional. Because it was late, we decided to leave. Porque estava tarde, nós decidimos partir, ok? Então, finalizamos aqui essas orações que serviram aí como exemplos e relacionados aí às orações subordinadas. O que é uma oração subordinada? Orações, mais de uma oração dentro de um período que possui uma relação entre elas de subordinação, ok? Essa é a melhor definição para orações subordinadas, tá certo, gente? Espero ter ficado bastante claro, e assim a gente vai encerrando a nossa aula de hoje.